Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Nesse sexto dia do nosso jejum, pare de presumir. 21 dias para vencer toda ansiedade. Aleluia. Nesse dia eu quero compartilhar com os amados a respeito da primícia. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus uma ocasião onde a primícia não deu certo. Vamos aqui brevemente. Você que adquiriu o nosso livro físico ou pela plataforma digital, né? Você está aí acompanhando os capítulos. Se ainda não adquiriu o livro, eu recomendo muitíssimo, pois cada palavra tem me abençoado ricamente. Amém? Então, aqui nesse capítulo de hoje, essa palavra a respeito da primícia, nós vamos ter uma menção de quando a primícia não dá certo, ou, na ocasião aqui, de fato, ela não deu certo. Nós, para isso, vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanastes. Subiste à minha cama. Veja bem, na palavra de Deus, as primícias, elas apontam para algo profético na minha e na sua vida. Primícia, ela mostra para nós e anuncia um novo tempo nas nossas vidas. Por isso, jamais devemos desprezar a primícia. A primícia, como uma palavra profética, e a palavra de Deus também diz que nós não devemos desprezar as profecias em 1 Tessalonicenses 5:21, certo? Então, para cada área da minha e da sua vida, nós devemos aprender o que é o princípio da primícia, de consagrarmos a Deus sempre o primeiro. É interessante que nesse texto Jacó começa fazendo algo que uma certa organização mundial não tem recomendado, né? Ele diz, a palavra diz que ele ajuntou os seus filhos. Jacó e seus filhos, né? Diferente do que, né, hoje tem sido aí pregado, né, literalmente pelo mundo, aonde não deve haver, né, ajuntamentos, mas nós vemos aqui, de fato, a importância de santos ajuntamentos, que é quando nós nos reunimos como igreja, por exemplo, num culto, em uma célula, em uma reunião de discipulado, ou em uma conferência, onde, né, nós temos reunido ali não apenas uma igreja local, mas várias igrejas. Isso é muito grandioso e glorioso da parte de Deus. E acredite, nós não podemos abrir mão disso. Amém? Apenas aqui, pincelando com você isso, a importância de nós congregarmos, de nós valorizarmos a casa de Deus e a congregação dos santos. Amém? Então, meus irmãos, veja bem, a primícia é algo espiritual. E somente aqueles que são nascidos de novo podem compreender as coisas de Deus, as verdades espirituais. E eu creio que essa verdade aqui é para mim e é para você. Amém? Nós temos, então, o exemplo de Rúben, primogênito de Jacó. Ele, portanto, como primogênito, ele tinha tudo para dar certo. Havia uma determinação sobre ele, onde ele teria, sem dúvida, sucesso. Mas nós vemos que não deu certo. Como pode isso? Como pode a primícia não dar certo? Veja bem, primeira coisa é o significado do nome Rúben. Então, interessante porque Rúben significa olhe para o filho. Isso, para mim e para você, é de suma importância, porque nós devemos, de fato, olhar para o filho. Isto é, olhar para Cristo Jesus. Acredite, todas as vezes que nós olhamos para Cristo, tudo vai dar certo.
É impossível algo não dar certo, pois nós seremos, uma vez olhando para Jesus, direcionados pelo Espírito Santo, impulsionados, abençoados, supridos, fortalecidos, revigorados e renovados na presença do Senhor. Sempre através de uma maneira tão simples, do olhar para Cristo. Esse é o modus operandi que Deus estabeleceu para que nós sejamos, tudo isso que eu acabei de dizer, totalmente renovados e refrigerados nele. Amém? Aleluia? Agora, por que, afinal de contas, Rubem, esse primogênito, com um significado, inclusive, tão espiritual e grandioso, não deu certo? Porque Jacó disse, né, não serás de todo mais excelente, apesar de ser o primogênito, ou seja, a primícia. Primeira coisa que o texto que nós lemos falou é a respeito da força. Rubem, na verdade, ele quis, e ele assim fez, usar a sua própria força. Ele confiou na sua própria força. E acredite, quando nós confiamos na nossa própria força, Deus perdeu o lugar de primícia na minha e na sua vida. Ele não mais se tornou essa prioridade, não mais estamos dependendo, portanto, do seu favor. Deixamos de olhar para o Filho e estamos confiados em nós. E a primícia, ela é a força de Deus, que opera em nós todas as vezes que olhamos para Cristo. Portanto, não confie, não dependa da sua força, porque isso vai tornar a primícia ineficaz na sua vida. Aí nós temos também o vigor. O vigor, de fato, aponta para aquilo que Rubem, no caso, ele sabia fazer, ele conseguia fazer. Porém, todas as vezes que nós decidimos fazer algo, mesmo que para Deus, porém, que não depende de Deus, nós vamos sair do favor do Senhor. Você compreende? Amém? Hoje mesmo, nós podemos talvez ver em meio facilmente de jovens, né, os jovens do estilo de Rubem, e que acreditam que conseguem, que podem fazer algo sempre melhor do que aquele que já está fazendo. Esse é um princípio, né, maligno, pois remove o poder da primícia também. Nós vemos que Rubem, segundo a palavra, era alguém de altivez. Qual o significado disso? É uma soberba, é uma arrogância, é alguém que já não mais precisa aprender absolutamente nada. Ele já é muito bom, pois isso remove também a eficácia da primícia na minha e na sua vida. Ela não mais já funciona, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça ao humilde, ao simples, aquele que está simplesmente aberto para receber de Deus aquilo que ele quer derramar por meio do seu favor, está aberto para aprender, está aberto para crescer e também está aberto a ser usado de maneira simples, pregando o evangelho, discipulando, ensinando. E assim são os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que se dispõem, por exemplo, a edificar casa para Deus, a serem líderes na casa de Deus, pastores, missionários, enviados. Acredite, todos esses são pessoas simples. Não envolve nenhuma arrogância ou soberba, pelo contrário, são tão simples ao ponto de se submeterem a uma liderança, né, a uma direção da igreja local, enfim, a visão sobre nós, né, como igreja, aqui, não apenas em Belo Horizonte, mas Igreja Videira. Temos uma visão, graças a Deus por isso. Sabemos onde estamos, para onde queremos ir e quem nós somos em Deus. Aleluia! E assim vivemos, então, os propósitos de Deus na nossa vida. A Rubem também era alguém de excelente poder. E esse poder, de fato, é quando nós realmente pensamos além do que convém, que é o que Paulo recomenda nós não fazermos. E qual que é, na verdade, o poder que nós devemos confiar e depender? O poder de Deus. E como funciona o poder de Deus? Eu te afirmo aqui, o poder de Deus é a fé. É a fé que opera em nós, por meio do seu Espírito. Quando a sua força não envolve fé, isso não é o poder de Deus. É apenas um poder natural. E quando não envolve fé, a primícia perde o seu sentido. Amém? Por isso a Bíblia declara, ande em fé, não pelo aquilo que você vê, não naquilo que você apenas conhece e confia, mas o justo viverá de fé em fé.
Esse Rúben, primogênito de Jacó, era alguém impetuoso. O que significa isso? Filipe, que inclusive, né, não me apresentei no início, mas sou dos obreiros aqui da Igreja Videira, casado com a Crisnali, e edificamos aqui, né, a obra do Senhor Jesus. Veja bem, por que, Filipe, que esse primogênito de Jacó, né, ele não desfrutou da bênção de ser o primogênito, ou seja, da bênção da primícia? Aqui nós temos mais um ponto: ele era alguém impetuoso, que significa alguém precipitado, não buscava de fato direção de Deus. E a Bíblia fala, Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não haja no calor das emoções. Às vezes, hoje mesmo, você estava pronto, preparado para tomar uma decisão, para ter uma atitude, para falar alguma coisa que não era a vontade de Deus. Mas é apenas algo da sua alma. Não haja desta forma. Não seja precipitado. Espere passar o maior calor do dia e você verá Deus agindo sem você ter que colocar a sua mão. Isso é viver no descanso. Amém? Às vezes uma coisa, uma decisão que nós tomamos, pode ser que não tenha volta mais. Isso é sério. Tenha temor diante disso. Amém? E por fim, este Rúben, filho de Jacó, ele também profanou, segundo, né, o próprio Jacó disse lá em Gênesis, o leito do seu pai. O que é profanar? Ele tornou comum aquilo que era santo. Isso é muito sério. Nós precisamos levar a sério tudo aquilo que Deus, na sua palavra, declara que é santo, é sagrado. E acredite, a primícia é algo sagrado do Senhor. Nós não podemos, não devemos tocar naquilo que é sagrado, que é santo, ou seja, é separado, é para o Senhor. É como o dízimo. É algo que nós não apenas devolvemos, né, 10% que separamos. É aquilo que nós separamos em primeiro lugar para devolver ao Senhor Jesus. E acredite, aquilo que nós fazemos revela o nosso coração. Quando nós, por algum acaso, deixamos de devolver o nosso dízimo, revela que o nosso coração não está confiado e descansado no amor de Deus por nós. Não acreditamos que Ele é capaz de nos suprir, de cuidar de nós, que Ele é o nosso verdadeiro provedor, não é o seu trabalho, o seu patrão, né, a sua empresa, mas é o Senhor. Amém? Então, Rúben também, ele não levou, de fato, de maneira espiritual, aquilo que era primícia do Senhor. Portanto, a graça de Deus, eu quero te dizer, ela não vai eliminar a santidade na minha e na sua vida, pelo contrário, ela só vai tornar esta santidade ainda mais evidente na minha e na sua vida. Não retenha a primícia, desfrute dela, deixe que todas as bênçãos relacionadas à primícia se tornam em realidade na sua vida, na sua casa. E eu quero orar por você nesse dia. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor, obrigado, porque o Senhor tem separado para nós coisas preciosas nesses dias de jejum. O nosso coração tem sido compartilhado da riqueza celestial. Nós temos sido alimentados pelo pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne. Oh Deus, hoje, esta palavra, eu oro para que ela ganhe forma dentro de nós, ganhe vida dentro de nós, pois a tua palavra, ela é viva e ela, portanto, também é eficaz. Por isso eu oro para que ela venha gerar em nós esse santo temor, de não desprezarmos e muito menos abrirmos mão daquilo que é primícia do Senhor. Aquilo que deve ser priorizado na nossa vida. Hoje eu oro em nome de Jesus. Espírito de Deus, nos ensine e nos conduza dessa maneira, a fim de sermos sábios, que discernimos o tempo e o modo, e assim vamos priorizar aquilo que deve ser priorizado. Colocaremos em primeiro sempre o Senhor. Essa é a sua posição, pois só o Senhor é Deus. E assim viveremos debaixo da paz, sem ansiedade alguma, porque desfrutaremos das suas bênçãos em todo o tempo e em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O seu dia será com certeza abençoado, porque esta é a sua posição e identidade
de um filho amado, abençoado, altamente favorecido por Deus. Aleluia.